E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 1 de 2023, galera. Primeiro dia do ano de 2023. Desejo um feliz ano novo a todos, tá? Muita saúde, muita paz, muita prosperidade. E vamos aqui, galera, para o que interessa, nossa primeira aula de 2023 aí, nossa primeira aula, nosso primeiro estudo aqui sobre o mercado de criptoativos, né? Principalmente aqui, a gente vai falar aqui do Bitcoin. Vou ser bem direto hoje. Teve uma coisa, na verdade, está acontecendo uma coisa bem interessante aqui no Bitcoin que eu não posso deixar de não falar com vocês. A gente também já fez a nossa. Só um minutinho, galera. Tá, a gente também já fez a nossa análise aí para o mercado na segunda-feira, né? Então, segunda-feira aí já está tudo feitinho. Já fez 2 dias atrás a nossa análise aí para o BOVA 11. A gente fez a análise aí do mini índice, que a gente já opera todos os dias. Então, segunda-feira já está tudo no ponto. Quem perdeu aí o estudo é o último vídeo do canal, beleza? Galera, vamos lá. Eu vou ser bem direto hoje, tá? Não vou falar da carteira ainda. Acho que na próxima semana eu começo a falar, porque se isso aqui realmente for confirmado, a gente tem uma ótimas oportunidades em algumas moedas, principalmente a XLM, tá? Então isso aí eu explico para vocês aí no decorrer dos dias, beleza? Então vamos lá, galera. Então estamos aqui no ativo aqui do Bitcoin. A gente está acompanhando o Bitcoin, galera, desde esse fundo aqui, ó, tá? Desde essa queda aqui, da onda 5, né? A gente teve um corretivo em ABC, fez só apenas um corretivo, depois a gente fez aqui a acumulação, expliquei para vocês sobre esse movimento de alta aqui em 3 ondas, depois expliquei toda essa queda e a gente está aqui, ó, com essa onda 5, era lá nos 10, ó, tá mais ou menos aonde, ó, 12 mil, por aí, 12 mil, 10, 12 mil, mais ou menos aqui seria o nosso alvo aqui de uma onda 5. Essa onda 5 aqui eu já tinha desenhado desde aqui da onda 4, que eu estou conferindo essa queda aqui do Bitcoin, né? Então, não acreditava até então. Para quem me acompanha sabe que eu não queria falar muito sobre essa onda 5, porque a gente estava em nível de acumulação, então o mercado ele podia bater aqui nessa acumulação e responder aqui positivamente. A gente não foi o que aconteceu, né? A gente respondeu aqui negativamente, a gente rompeu essa região, então até então a gente teve uma queda, algumas quedas aí grandes, né? Então o Bitcoin, na verdade, deixa eu só botar aqui, ele caiu desde aquele topo ali, vamos ver aqui que foi praticamente 9 de fevereiro de 2022, a gente teve uma quedazinha aí, ó, vamos ver, até hoje aí de 65%, né, de queda, beleza? Então, galera, o que que acontece? Eu costumo falar para vocês que a gente sempre tem que olhar o volume, né? O volume é muito interessante quando a gente pega aqui um gráfico aqui, ó, desde lá, aqui, ó, esse aqui vai até comecinho 18 de agosto de 2017, né? A gente tem um BLX, se não me engano, que é o gráfico mais antigo do Bitcoin. Então, toda essa trajetória aqui, a gente tem uns níveis de volume não tão elevados, né? Não tão elevados. A gente pode ver aqui, ó, deixa eu só traçar aqui para vocês. Vou botar aqui de azul. Então, a gente tem aqui os picos de volume e tal. Aqui está um pouquinho crescente, nada demais, nada demais. Aí começou agora uns picos um pouquinho mais elevado. Então, aí começou um pico elevado, depois vem elevado e tal. Só que aqui, galera, em 2022 aqui, ó, a gente teve uma altos fluxos aqui, ó, toda essa queda aqui do Bitcoin. Então, isso aqui, para quem estuda a análise de fluxo, quem estuda fluxo, sabe muito bem o que significa isso aqui, né? Atividade profissional, certo? Então, teve muita gente que estava aqui aproveitando toda essa queda aqui, enchendo o carrinho, galera. Estou montando posições aqui nessa região. Se você for pegar aqui também os grandes volumes aqui de baixos dos swings, esse aqui são volumes de barras, tá, galera? Volume de barras e aqui é volume de swing, tá? Volume de barras é o que eu tenho de volume em cada barra. Swing é o que eu tenho de volume em cada pernada, tá? Essa é a diferença. Então, pode ver que a gente tem aqui um crescente, né? Aqui fica bem nítido que a gente teve uma procura muito grande por bitcoins. Aqui também, nessa região aqui também, tá? Só que aqui, cara, fica muito claro aqui pra gente que a gente teve uma procura enorme por bitcoins aqui nessa região. Teve muita gente vendendo, obviamente, se tem muita gente vendendo, tem muita gente comprando. Então, a gente está aqui justamente para a gente entender qual é a parte mais forte, os vendedores ou os compradores. Então, assim, o ano de 2022 praticamente foi um ano de queda aí para o Bitcoin. E agora, no ano aqui de 2023, aqui, né, a gente já acorda com uma possível esperançazinha aqui no Bitcoin. E qual é essa esperança? Galera, se eu pegar aqui um gráfico semanal, só para vocês darem uma olhada aqui, a gente tem um volume grande lá em cima. É praticamente onde eu botei a onda 5, né? Se vocês forem ver aqui, ó, deixa eu tirar aqui, colocar aqui para vocês. Isso aqui é semanal, tá, galera?
Então, no semanal, a gente tem um pico de volume grande aqui embaixo, né? Tinha aqui, depois ele subiu para cá, tá? E agora a gente está fazendo um pico de volume aqui nessa região. E o que eu falo para vocês é, será que essa região aqui, com o tempo, ela vai ficar sendo aqui a maior região de valor? Isso seria muito interessante, porque a gente está aqui praticamente perto de um preço médio dos comprados aqui de baixo, que foi feito no dia 7 de novembro de 2022. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o volume no gráfico diário, tá? Então, assim, o que eu estou falando para vocês nos vídeos passados sobre o Bitcoin é justamente essa mudança de POC que pode acontecer, né? Então, a gente tem uma POC que está passando aqui nessa região, ou seja, do gráfico semanal, a maior região está aqui. A gente está abaixo dessa região. Então, é totalmente negativo para o Bitcoin. Isso aqui é totalmente negativo. Porém, a gente não pode esquecer que esse nível de POC ele pode ser transferido agora justamente para essa região aqui, que está sendo formada. Vocês podem ver que tem uma sombra, né? Então, essa região aqui, ela pode ser a maior concentração de volume e não mais aqui. Uma vez que isso acontece e o preço está trabalhando em cima dessa região, a gente começa a perceber que está tendo uma mudança, uma troca de dinheiro aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a troca de dinheiro está acontecendo dessa região aqui para essa região aqui. Então, a maior concentração de volume de financeiro vai estar aqui dentro dessa região. Eu acho que é questão de tempo a gente passar para cá. Então, uma vez que a gente tem essa região bem definida no gráfico, essa região aqui não passa a ser mais interessante, entre aspas, tá? A região que passa a ser que a gente vai começar a observar é essa aqui. E o que acontece com o preço? O preço está acima ou está abaixo dessa concentração? O preço está acima dessa concentração, então é totalmente diferente. Então, aqui muda o jogo, aqui muda a regra. Então, uma vez que eu tenho esse pico de volume aqui para baixo, esse volume todo aqui, o preço está trabalhando abaixo, é totalmente negativo para o Bitcoin. Mas se isso aqui que eu estou vendo acontecer, a gente vai ter um viés aqui de, opa, peraí, te acalma, o pico de volume baixou, a gente está acima do pico de volume, está acima da POC, então isso é muito interessante para o Bitcoin. Então o Bitcoin sim, pode fazer uma acumulação aqui nessa região aqui, para poder disparar. Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas eu estou dizendo que se a POC passar para esse nível aqui, a gente tem que botar um viés aqui, né? A gente tem que olhar aqui nas possíveis altas do Bitcoin aí para comecinho aí de 2023. Né? Então, o que eu quero também deixar em destaque para vocês é o seguinte: a gente no gráfico diário, não no semanal ainda não fez isso. Reparem bem que no gráfico diário, o que a gente tem? Vou marcar aqui. Vou botar para cá. Ó, beleza. O que eu quero que vocês entendam no gráfico diário? Eu vou desenhar aqui. No gráfico diário, a gente tem uma coisa interessante. Eu vou pegar esse pico de volume aqui. Ele começou aqui, né? E ele veio terminar aqui nessa região. Ele praticamente terminou ali. O pico de volume foi aqui nessa região. O pico de volume dele, tá? Foi nessa região. Beleza. A gente teve um estouro aqui. A gente teve um volume elevado. Só que esse volume aqui não corresponde muito com essa alta que teve. Foi uma alta aqui até baixa do tanto de volume que foi injetado. Beleza. Eu vou destacar só os maiores volumes, tá, galera? Depois a gente tem esse volume aqui, na queda. Então, a gente tem uma queda começando aqui e ela termina aqui, certo? Então, essa queda aqui, galera, ela foi uma queda um pouquinho mais forte e a gente teve bastante volume elevado aqui. Também achei essa queda um pouquinho, não tão, como eu posso dizer, não tão igual, é foda, né? Não foi tão relevante também essa queda, né? Teve uma queda grande aqui, maior do que essa aqui pelo volume injetado? Teve, mas também não foi uma queda tão grande, né? Então, beleza, a gente fica alerta. Aí a gente começa a fazer o quê? Tem uma alta aqui, ó. Começou aqui, opa, peraí. Começou bem aqui, ó. Daqui para cá, ó. Isso que eu quero que vocês observem. Você está vendo que toda vez que a gente tem uma queda no preço, a gente tem volume injetado. Aqui foi uma alta, então essa alta que a gente pegou aqui, ó. Pô, beleza. Então essa alta aqui, tranquilo. Aí o mercado ele começa a cair. Aí depois o mercado faz uma queda, só que aqui andou mais. E praticamente foi quase o mesmo volume, ó. Tá vendo? Quase o mesmo volume. Andou um pouquinho mais do que esse aqui. Se eu for medir, né? Vamos só ver aqui rapidão. Essa alta aqui, ela foi de 23%. Essa queda aqui foi de 27%. Então um pouquinho a mais. Só que os volumes, eles são praticamente quase iguais.
Pouca coisa, entendeu? Pouca coisa. Beleza. Aí o que acontece? O mercado, ele faz uma alta aqui, ó. Pegou aqui, então começou daqui até aqui. Foi até aqui a alta, porque aqui terminou a ondinha, né? Vocês vão chegar, vão entender o que eu quero falar. Então, a gente teve essa alta até aqui, pronto. Então, tá vendo que a gente teve uma alta aqui com o volume elevado, foi um volume elevado, levando em consideração esses volumes aqui, e a gente não teve o que aqui? A gente não teve deslocamento de preço. Então, aqui a gente tem uma divergência. Pô, a gente injetou um volume elevado, só que a gente não teve muito deslocamento de preço. Alguém está segurando ali. Alguém está segurando esse patamar. Se eu fomentar mais para vocês vão entender. Ó. Então, pico volume elevado, a gente não tem tanto volume, a gente tem na verdade bastante volume, só que o preço ele não começa a ser igual ao volume, né? Então a gente tem uma barreira, como se tivesse alguém ali comprando, e alguém está falando assim, não, vai lá, que eu vou vendendo. Compra, e o cara vai vendendo. Beleza. Aí quando isso acontece, quando a gente tem um estourazinho aqui, ó, a gente pega e cai. Novamente a gente cai. Só que o que está acontecendo nesse exato momento, nessa queda? O mercado ele começou a cair daqui, ó. Dali, daquele topinho. Ele caiu e está até agora aqui, ainda não virou. Olha o que eu tenho aqui. Então, eu tenho bastante volume injetado aqui. Ok. A gente teve essa altinha aqui, ó. Bastante volume. Agora, a gente teve aqui uma queda. O preço ainda não virou, né? O volume ainda não virou. E a gente está dando lateral, em cima de uma difference. Então, esse volume aqui, para essa queda aqui, ela também não coincide, tá? Então, assim, o que eu estou pensando aqui? O que eu estou observando? Que justamente aqui tem muita gente vendendo, vendendo, e tem gente que está aqui agora ó, comprando, falando, vende, que eu compro, e a galera vendendo, e ele comprando. Então, essa é uma coisa que chamou bastante minha atenção. Porque quem opera aí na B3, quem opera em mini índice, mini dólar, sabe muito bem que padrão é esse aqui. A gente chama padrão de absorção. Então, possivelmente a gente está passando por esse padrão. E para esse padrão aqui, ele ficar mais forte, a gente ter um pouquinho mais de confirmação, a gente precisa que esse volume daqui saia e venha para cá. Uma vez que esse volume ele saia daqui e ele fique passando aqui nessa região, peraí galera, não é esse aqui não, e ele fique passando aqui nessa região, eu tenho aqui grandes chances, né? Grande chance disso aqui ser uma acumulação seguida de uma absorção, tá? Justamente porque a gente tem bastante volume injetado aqui, a gente não virou, essa queda era para ser maior pelo volume injetado e alguém está segurando aqui nessa região. E por incrível que pareça, é em cima da difference praticamente. A gente está perdendo a difference na verdade. Se for botando aqui, ó, a gente está perdendo a difference aqui na verdade, beleza? Mas vamos ficar bastante ligado com esse tipo de padrão aí no Bitcoin. Quando eu vim no semanal, aconteceu a mesma coisa no semanal. Vem aqui no semanal, a gente tem um pico de volume elevado ali, ó. Tá vendo aqui? No semanal. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso que eu quero falar para vocês, o semanal. A alta começou daqui e veio até aqui. Ó, até aqui. Olha o tanto de volume que a gente injetou aqui na compra. Olha o tanto de volume que a gente injetou na compra. E olha só o que o gráfico aqui deslocou, o que o preço deslocou. Você não está vendo que aqui tem aqui uma dificuldade? Alguém está aqui comprando, e alguém está lá, bora que eu vendo. Então, ele teve que fazer muito esforço aqui e a gente teve pouco resultado. Aí, qual foi a causa aqui? Pô, o mercado veio para baixo. Então, a gente teve bastante volume aqui, a gente teve uma força compradora muito grande nessa região, só que a gente não teve um deslocamento do preço. O deslocamento do preço aqui não foi saudável, não coincidiu aqui com o volume injetado. Então, é isso que eu quero falar para vocês. O que está acontecendo agora no gráfico diário, eu não vou falar semanal, porque semanal não está acontecendo, no diário, é que a gente está tendo ali bastante volume, tá? Vou colocar novamente para vocês aqui. Opa! Ó, a gente está tendo bastante volume ali na venda e o preço ele não está se deslocando. Então, a gente tem que ficar em alerta, tá, galera? Em alerta. Beleza? Então, é isso aqui que eu queria passar para vocês aqui, para vocês ficarem antenados nisso, tá? Aí, quando no semanal, quando eu venho aqui no semanal, não preciso mais ver isso aqui foi só para mostrar para vocês,
o que eu tenho no semanal? Eu tenho um pico de volume elevado, né? Que lá de 7 de novembro de 2022. Então, esse 7 de novembro de 2022 foi na hora que deu esse candle. E aí, esse candle aqui, o que eu tô monitorando ele? Eu estou monitorando justamente o preço médio desses comprados aqui, ó. Então, toda vez que o mercado bate aqui, ele sobe, bate aqui, sobe, tá chegando novamente perto aqui, ele já começa a dar uma retraída novamente. Então, aqui, eu tenho uma força aqui compradora nessa região. Nesse candle aqui do dia 7 de novembro de 2022, a gente teve um play que entrou forte nesse candle, beleza? Então, fiquem alerta. Pode ver que também no semanal, o pico de volume que isso aqui não tinha, está sendo formado. Então, assim, possivelmente, a gente vai andar mais uma semaninha aqui e esse nível, ele vai passar aqui para baixo. Uma vez que esse nível, ele passa aqui para baixo, a gente vai ver que o mercado está acima dessa região, a gente tem uma grande chance mesmo, desse movimento aqui ter sido uma absorção, tá? Então, esses picos de volume são interessantes. Se você for pegar uns picos de volume desse lá para trás, você vai ver o quão é interessante. Se eu vou pegar aqui no gráfico diário, no diário, vocês podem ver aqui, ó, essa alta toda que o Bitcoin fez aqui, essa alta toda aqui foi de quantos por cento? Vamos lá. Aqui, ó. Não vou nem pegar da onda C, vou pegar só daqui, ó. 1.540 e poucos por cento, cara. Então aqui foi uma alta muito grande. Qual foi o motivo dessa alta aqui, galera? Olha só o que aconteceu aqui nesse dia. Vocês podem pegar o gráfico de vocês e sempre fazerem isso, para quem está começando. O mercado desceu, pico de volume elevado. Se eu quisesse marcar uma difference daqui, eu poderia marcar uma difference daqui. Vamos marcar? Vamos. Vamos pegar aqui e vamos marcar. Pronto. Marquei uma difference do maior pico de volume aqui, que foi no 13 de março de 2020. O preço médio está em 7.362, tá? O preço médio. Então, aqui, ó. O cara entrou aqui pesado, tá aqui. Se você for avaliar, ó, a gente não tem nenhum pico de volume elevado como esse aqui, cara. Esse pico de volume aqui foi elevado. Eu ainda não tinha essa minha percepção ainda que eu tenho hoje, né? Porque se eu tivesse essa percepção que eu tenho hoje, essa leitura que eu tenho hoje, eu faria muito dinheiro aqui. Muito dinheiro aqui. Tá? E nessa época aqui, foi que em 2020 eu já acompanhava Bitcoin. Então, o que aconteceu? O mercado disparou, pô. Olha só. Em nenhum momento o preço veio, em nenhum momento o preço atacou o médio desses caras que entraram aqui nesse dia. Não sei, vocês sabem o que aconteceu no dia 13 de março de 2020? Quem souber, deixa nos comentários. Então, a gente pegou um preço médio para ver aqui se a gente perde o controle desse camarada que entrou aqui. Então, em um momento, a gente perdeu. Então, a gente ficou andando esse tempo todo aqui, ó, e o preço foi se distanciando do médio dos comprados. E agora, o mercado ele parou em cima do médio dos comprados e rompeu para baixo. E aí, o médio dos comprados agora está aqui, ó. Eu falei na 17, né? Mas na hora não era 17, eu estava falando errado. Ó, tá vendo? Isso é porque isso aqui é dinâmico, tá? Aqui estava nesses 8.259, aí vem subindo, e o preço médio vai subindo também, porque ele é ponderado no volume. Então, pode ver que toda a queda que o Bitcoin faz aqui, ele, engatou aqui, porque aqui era o preço médio. Só que agora, uma vez, agora foi rompido o médio, tá? Rompeu. Então, o que está acontecendo aqui? A gente rompeu o médio dos caras, ou seja, aqui já era. Então, a gente pegou essa alta toda aqui do Bitcoin, a galera pegou essa alta toda do Bitcoin aqui, então a galera fez posições, né? Já fizeram aí que a gente chama de desova. Então, agora a gente está abaixo de um preço médio aqui que está nos 24.927 mil dólares, né? Então, é isso que está acontecendo. O que eu estou fazendo aqui? Eu peguei o maior pico de volume elevado em toda esses anos aqui, né? Esse ano aqui, deixa eu ver aqui, cadê? A gente não tem um pico de elevado, não tem. Só que aqui é interessante, aqui teve. Por isso que eu pego aqui e marco a difference para saber o médio. Uma vez que o mercado ele começa a fazer um movimento, perde o médio, tenta voltar aqui, não consegue, fica trabalhando abaixo do médio, significa que esses camaradas que entraram aqui nesse pico de volume, eles não estão mais conseguindo segurar a batata deles. Ou seja, entraram comprado aqui, mas a força vendedora tá botando em cima deles, não estão com lotes aqui para sustentar essa alta. E aí, quando isso acontece, significa que não é uma tendência, aqui não estamos numa tendência mais de alta, significa que o preço médio dos comprados está sendo violado
e uma vez que isso acontece, o stop pode ser acionado e isso gera oferta e o mercado vem para queda, tá? Então, o que eu estou fazendo exatamente nesse momento aqui é a mesma coisa. Tá vendo que tem esse pico elevado aqui, ó? Em nenhum momento eu tenho outro pico elevado. Ah, a gente tem um pico elevado bem aqui. É, mas foi no topo, né? Foi no topo. Aqui foi no fundo, aqui foi no topo. Foi mais ou menos bem aqui, ó. Nessas regiões aqui, ó. Ou foi no fundo? Ah, não, foi no fundo, ó. Ah, sim, foi no fundo, que até isso aqui eu já estava explicando para vocês no canal, possível alta aqui no Bitcoin. Tá falando disso aqui justamente por isso. Se eu for pegar um médio, vai ser a mesma coisa. Vamos lá, vamos pegar um médio aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Vamos pegar um médio desse camarada bem aqui, ó. Desse camarada aqui. Vou pegar o médio dele aqui e vou traçar. Pronto. Ó, pode ver que toda vez que o mercado ele bate nessa linha, ele só bate, tentou romper, deixando sombra. Aqui foi região de acumulação, falei para vocês das possíveis armadilhas. Depois veio novamente aqui e pronto, alto. Depois o mercado segurou aqui, tentou, segurou, depois rompeu. Aí eu peguei e tracei o médio dos vendidos, tá? A mesma coisa, galera. Por que eu tracei o médio ali em cima, se não tem barras? Não tem, mas se tu for pegar aqui, ó, vamos lá. Se tu for pegar aqui nesse swing aqui, ó, que aqui é o semanal, acho que eu tinha traçado no diário, foi no semanal que eu tracei. Foi semanal. Se tu for pegar semanal, eu tenho esse baita desse pico de volume aqui, ó, tá? E o que acontece? O que acontece nesse baita pico de volume? Se eu for pegar ele aqui e começar, olha lá onde ele começou, aqui, ó, a queda começou aqui. E ele vai acabar aqui. Pronto. Essa queda aqui que a gente teve no Bitcoin, ela corresponde a esse volume injetado no gráfico. Então, é por isso que eu peguei a Diffs e botei aqui, ó. Porque aqui eu estou controlando, estou vendo onde está o preço médio de quem entrou na venda aqui. Até então, quem está na venda no semanal aqui ganhando esse camarada aqui, ó. Tá? Agora entrou outro pico de volume aqui. Ah, por que tu não marca nessa região? Estou marcando mais embaixo, por causa do pico de volume aqui, ó. Tá? Se eu for, vai ser a mesma coisa. Se eu for pegar aqui e traçar, ele está traçado, mas eu tracei mais pela barra. Se eu for pegar aqui, ó, e for traçar o comecinho da onda, começou aqui, ó. Começou aqui e vou terminar ali. Então, eu poderia marcar nessa região aqui do começo? Poderia, mas, pô, teve essa lapada aqui para baixo. Então, possivelmente aqui foi uma armadilha, né? Porque estava rompendo aqui fundo aqui, ó. Possivelmente aqui é uma armadilha. E aí o mercado fez esse pico de volume aqui, então eu preferi marcar aqui. Então, o que eu estou fazendo é marcando o preço médio desse camarada que entrou aqui. Mesma coisa que eu estou fazendo lá de trás, certo? Que eu falei para vocês aqui. Opa, no diário é a mesma coisa. Mesmo se eu pegar diário aqui, vai ser a mesma coisa. Tá vendo que o preço médio no diário aqui, ó, ele é até diferente, porque como é no semanal que eu marquei lá, se eu for pegar aqui, ó, ele não é grande. Eu poderia marcar aqui a dífice aqui no diário. Pô, pronto. Se eu pegar essa dífice aqui do diário, que eu tô marcando semanal, por isso que tá assim. Se eu pegar a dífice do diário, do maior pico de volume que foi aqui, ó, que eu tô marcando agora, olha só que interessante. Olha só que interessante. Tá aqui, ó, marquei a dífice, mercado bate, sobe, tentou romper aqui, não deu continuidade, bate, só perdendo força aqui nessas regiões, tá? Perdendo força nessas regiões e tá acima aqui da dífice do gráfico diário. Só que eu estou monitorando semanal, beleza? Ah, pode ficar com as duas dífices? Pode. Se eu for pegar lá no semanal, eu só não faço para não confundir aqui, ó. Se eu for pegar no semanal, tá aqui, ó. Isso é a mesma coisa, ó. Engraçado, era para aparecer as duas aqui. Porque deu certinho no pico de volume que eu queria aqui, ó. Que engraçado. Agora me pegou. Por que tá vindo essa dífice aqui? De onde essa dífice? Ah, cara. Tá, eu tô vacilando. Desculpa. Ou não. Não tô vacilando, não. De onde essa dífice aqui? Essa dífice aqui não é do semanal? Se é do semanal, era pra estar aqui, pô. Que loucura. Será que eu marquei errado? E salvei? Ah, mano, pera aí. Vamos ver aqui. Vou tirar ela. Pronto. Vou tirar ela. Ó, semanal tá nessa. Esse aqui é o diário. Eu peguei o maior pico de volume. Ainda peguei o errado. Ó. É esse aqui, ó. Seria esse aqui. Era eu pegar lá de baixo. Mas eu peguei esse fundo aqui nessa região aqui, ó. Tô pegando esse candle 9 de novembro de 2022. Não tem problema. Por quê? Porque aqui possivelmente é o fundo. Possivelmente. Até aqui, ó. O gráfico também aqui no principal tá falando também, né? Então a gente tem três barras aqui. Eu peguei esse aqui, tá?
Peguei essa barra aqui e está acima. Se eu for no semanal, você vê se vai mudar. Não mudou. Eu não sei porque tá sendo aquela dips roxa lá, cara. Eu acho que eu vacilei em alguma coisa. O que interessa para mim é o semanal. Tá aqui, ó, semanal. O semanal tá aqui nessa região, tá? Então aqui tá bem interessante, certo? Então é isso aqui que eu quis mostrar para vocês hoje aí que chamou minha atenção do Bitcoin, tá, galera? Então descartem aquele... Eu não entendi o porquê estava marcado. Eu acho que eu marquei errado no celular, alguma coisa do tipo. Então, o que a gente está monitorando é justamente esses preços aqui, tá? Esse camarada aqui é o mesmo lado gráfico semanal. E a gente está fazendo a sombra aqui, então possivelmente eu vou esperar essa sombra passar para cá. Uma vez ela passando em cima da Redifins e possivelmente ali a gente tendo aquela absorção de fundo, vai ser muito interessante até para as altcoins, algumas, tá? Que eu estou de olho. Principalmente XLM, que está muito boa, tá? Então, galera, é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogios, podem deixar no comentário aí, tá? Deixa aquela curtida também para fortalecer o canal. E é isso, galera, beleza? Então, desejo um feliz 2023 aí a todos, galera. Tamo junto, até mais. Os...